Nessa leitura da palavra de Deus comigo, capítulo 2, verso de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa foi a primeira igreja a receber uma missiva de Jesus, contendo uma mensagem poderosa, e toda a mensagem à igreja em Éfeso, ela gravita em torno de uma palavra: amor. Jesus exorta essa igreja a voltar ao primeiro amor, porque eles haviam perdido esse primeiro amor. E a exortação a essa igreja fundamenta-se exatamente nessa fragilidade dela de ter perdido o primeiro amor. Jesus se apresenta a ela como aquele que é o Senhor da igreja e é a vida da igreja. O versículo 1 diz: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As duas figuras, os dois símbolos usados por Jesus aqui no versículo 1 apontam para 2 aspectos da relação de Cristo com a igreja. Primeiro, ele é o Senhor da igreja, ele tem na mão as 7 estrelas. O versículo 20 do capítulo 1 do livro do Apocalipse diz que as estrelas são os pastores das igrejas, são os líderes humanos da igreja. O que Jesus está querendo dizer para aquela igreja é que acima dos pastores humanos, ele está. Ele é o verdadeiro pastor da igreja, ele é o pastor por excelência da sua igreja. E ainda no versículo 1, nós temos uma segunda figura usada por Jesus, que são exatamente os candeeiros. Ele é aquele que tem na mão as 7 estrelas, e ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele se move. Isso dá uma ideia de algo dinâmico. Jesus não apenas é o Senhor da igreja, ele não apenas a governa, mas Jesus também é a vida da igreja. E não há igreja sem Jesus, não há vida espiritual se não for em Jesus e com Jesus. Continuando, Jesus vai elogiar essa igreja, e ele vai destacar aqui algumas qualidades que são bem interessantes, que ele identifica na igreja de Éfeso. O versículo 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O verso 6 diz: tem contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, nós temos aqui 3 qualidades que são muito valorizadas por Jesus, que ele identifica na igreja de Éfeso. Primeiro, a diligência daquela igreja. Conheço as tuas obras e o teu labor. Era uma igreja comprometida com a obra, era uma igreja envolvida no reino de Deus, era uma igreja envolvida na obra, que tinha compromisso com o ministério, era uma igreja de ministério, a igreja de Éfeso. Uma outra qualidade é a perseverança, e essa é uma qualidade muito especial, sobretudo para esse tempo aqui,
em que o livro foi escrito, em que a igreja recebeu a mensagem. Era um tempo de perseguições terríveis. Quem estava no trono de Roma era o imperador Domiciano, e ele se declarou inimigo do cristianismo, e ele passou a perseguir terrivelmente os cristãos e a igreja. Deflagrou uma campanha que tinha como fim e objetivo destruir, varrer da face da terra o cristianismo. Então os cristãos eram mortos aos montões, eram martirizados, sofriam terrivelmente. E aí Jesus diz que essa igreja era perseverante, mesmo em meio às perseguições que estavam sofrendo. Eles não negaram a fé em Jesus. Uma outra qualidade é o zelo. Não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Além de ser uma igreja envolvida na obra, além de ser uma igreja que perseverava em meio às provações, Éfeso era uma igreja zelosa no que diz respeito à doutrina. Eles não permitiam que outro evangelho estivesse no seu meio. Eles tinham um cuidado especial com a doutrina, com a palavra, tinham um apego com as escrituras, e isso era inegociável para essa igreja, que firmemente manteve fiel ao evangelho e à doutrina dos apóstolos. Todavia, havia um problema grave em Éfeso. Era uma igreja com muitas qualidades, mas tinha uma falha terrível. Era uma igreja que havia perdido o primeiro amor. Era uma igreja que havia abandonado o primeiro amor. E por primeiro amor entendemos aqui o fervor, a paixão, a energia, a intensidade. Era uma igreja que continuava com suas atividades normalmente. Era uma igreja que permanecia perseverante, permanecia fiel à doutrina. Todavia, faltava vida pulsante na igreja em Éfeso. Ela havia perdido o viço do poder e da operosidade do Espírito. Era uma igreja que havia se acomodado e vivia numa letargia profunda, num sono profundo, quase estava em coma espiritual. Não tinha mais percepção espiritual, não tinha mais motivações, não tinha mais vontade de crescer, de avançar. Os crentes de Éfeso haviam se acomodado, haviam se acostumado com a sua vida religiosa, e eles estavam estagnados. Mas o pior é que eles perderam a essência, que era o primeiro amor. Como então uma igreja perde o primeiro amor? O que leva uma igreja a perder o primeiro amor? Mesmo sendo uma igreja com tantos predicativos, com tantas qualidades, poderá ser que essa igreja perda o primeiro amor e continue trabalhando, continue fazendo o que sabe fazer, todavia com a motivação errada. E eu pontuo aqui algumas razões que levam uma igreja a perder o primeiro amor. A primeira delas é quando o relacionamento com Cristo, ele dá lugar ao ativismo religioso. Uma igreja perde o primeiro amor quando ela torna-se uma igreja ativista, que faz muitas atividades, que tem uma programação muito extensa, que tem um programa muito interessante. É uma igreja que tem atividades talvez de domingo a domingo, que tem ministérios aos montões, pessoas trabalhando ininterruptamente para o funcionamento e a continuidade dos seus ministérios. Mas Jesus diz que no meio de tantas ações, de tantas atividades, de tanto ativismo, aquela igreja havia perdido o primeiro amor. E se tratando de algumas pessoas ou de algumas situações, a atividade, ela não faz bem, ela só faz o mal. Porque a atividade pode muito bem servir de uma máscara para esconder a falência espiritual em que você pode se encontrar. Porque fazer alguma coisa na igreja é fácil.
é fácil. Se você aprende, você consegue executar. Você pode pregar, você pode cantar, você pode tocar, você pode ser líder na igreja, porque você aprende a fazer isso. São habilidades adquiridas. Mas a questão é, por que você faz? O que move você? O que motiva você? Qual é a essência que há no seu coração para fazer o que você faz e por que você faz o que faz? Eu li um livro muito bacana e eu recomendo a você. Esse livro, ele mudou minha percepção sobre igreja, e o título é Igreja Simples. E a proposta do livro é fugir desse ativismo que vivemos louco e frenético de igreja. E ao ler o livro eu consegui perceber que eu era um viciado por atividades, e que os crentes são viciados por atividades. Eles não conseguem viver sem atividades. Se tiver todo dia, é melhor ainda, porque eles gostam. Quanto mais atividade, parece que eles acham que mais comunhão com Deus eles terão. E isso é um engano, porque o ativismo, ele pode levar você à saturação espiritual, pode levar você a fazer de forma mecânica e não com a essência, com a motivação certa. Você faz porque sabe, faz porque gosta, ou faz porque se sente importante ao fazer. Por isso que um autor brasileiro disse que determinado grupo de cristãos, de crentes, na verdade, manifestam a esquizofrenia do evangelho. Porque a pessoa que nunca foi percebida, vista, valorizada, ela chega na igreja, alguém coloca uma gravata nela, um paletó, e ele recebe um microfone nas mãos, e aquela pessoa se sente muito importante e valorizada, porque ela nunca foi, de repente, no seu familiar, no meio profissional. É uma pessoa que acumula frustrações e decepções de uma vida inacabada, e quando ela se depara com tudo isso, e então ela fica vislumbrada com tudo isso, e ela acaba naufragando na própria vaidade do seu ser. E muitas vezes não há tempo para tratar o caráter. É por isso que anos depois, às vezes a pessoa ascende a cargos na igreja, chega ao presbitério, às vezes até ao pastorado, e de repente você sabe da notícia: fulano caiu, e foi uma queda colossal, porque não foi tratado devidamente. Então, a posição, o cargo, muitas vezes pode te fazer mal em vez de te fazer bem. Temos que ter cuidado quanto a isso. Uma segunda razão que leva uma igreja a perder o primeiro amor é quando a prática religiosa ela torna-se mecânica. E a palavra de Deus ela denuncia bem isso, irmãos. O profeta Isaías, ele já denunciava acerca do culto hipócrita de Israel. Capítulo 29, verso 13, ele diz: esse povo me adora com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E olha que ele começou o livro tecendo duras críticas ao povo de Israel. No capítulo 1, ele diz: vocês trazem para mim sacrifícios, mas eu tenho nojo das ofertas de vocês. Vocês observam as luas novas, que era a mudança de mês, o primeiro dia do mês, começo de um novo mês, mas eu não estou nem aí para as celebrações de vocês. Vocês vêm às solenidades, vocês lotam o templo, vocês trazem oferta, sacrifício, mas eu não os recebo. E aí Deus vai e diz: parem de vir à minha casa, porque eu não suporto a presença de vocês. Quem dirá o que vocês dizem? Porque vocês não são verdadeiros e sinceros naquilo que declaram. Um determinado pastor certa vez disse que é no momento do louvor, é no momento musical do culto, onde nós somos mais hipócritas. Porque muitas vezes nós falamos na música aquilo que não queremos, aquilo que não corresponde à realidade das nossas motivações, aquilo que nós almejamos.
Precisamos ter muito cuidado, porque podemos fazer o que fazemos, mas talvez a essência não é o amor, não é para a glória de Deus, mas é de forma mecânica. Você faz porque sabe fazer. E precisamos entender, irmãos, que nenhuma atividade tem valor se não for motivada pelo amor. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, se não tivesse amor, seria como um sino que soa. Não tem sentido, não tem valor, porque o amor é a essência de tudo. O Senhor, Ele não procura sacrifícios, Ele não procura bons cantores ou músicos ou oradores. O Senhor procura corações contritos e quebrantados. A Bíblia diz que a esses o Senhor não despreza. E eu acho fantástica a oração de Davi, ou pelo menos o que ele declara no Salmo 51, lá no verso 16, ele diz: sacrifícios e oferta não quisestes. Porque se o Senhor exigisse de mim, eu teria trago. Mas eu entendo que do jeito que eu estou, o Senhor não receberia nada de mim. Mas eu sei que o Senhor não resiste um coração quebrantado. Por isso eu não trouxe cordeiro, eu não trouxe bois, mas eu trouxe o meu coração arrependido aos teus pés. É isso que Deus busca. É isso que Ele busca em nós: arrependimento, contrição, humilhação. Por isso Tiago diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao devido tempo Ele vos exaltará. E essa exaltação aí não é diante dos outros, diante dos homens, é diante dEle. Essa exaltação significa que Ele vai reconhecer que você é fiel a Ele. E não existe uma honra maior do que essa: ser reconhecido por Deus. Não há. Então cuidado para você não fazer o que faz, porque você sabe, de forma mecânica, coloca lá no piloto automático e você vai fazendo. Mas onde está o seu coração? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu espero que o seu tesouro seja o Senhor, porque se assim o for, o seu coração estará nele, estará em Deus. Quando uma igreja perde o primeiro amor, uma igreja perde o primeiro amor quando a sua ortodoxia não produz piedade. E por ortodoxia, nós estamos falando de doutrina, de escritura, de Bíblia, de palavra, de exposição. O conhecimento bíblico, a exposição ao Evangelho, ela deve produzir em nós piedade, irmãos. O que é piedade? É o cristianismo na prática, é as escrituras na prática, é você transferir do texto para a sua vida, de forma tal de que a pessoa não precisa ler a Bíblia para saber quem é Jesus, basta ela olhar para você, para a sua vida. Piedade é isso, é o Evangelho sendo vivido na prática. Precisamos compreender que zelo pela doutrina deve gerar em nós uma vida de piedade. E olha, em se tratar de zelo, e falando de zelo, era uma coisa que não faltava nessa igreja. Éfeso era uma igreja extremamente zelosa, como vimos aqui. O próprio Senhor Jesus reconhecendo o cuidado deles com as escrituras. Era uma igreja que guardava o verdadeiro evangelho, que não negociava os princípios do evangelho. Todavia, todo esse conhecimento, todo esse zelo, todo esse cuidado, todo esse carinho pelas escrituras não era traduzido em prática. Eles eram ótimos teóricos, intelectuais das escrituras, discursavam, expunham os textos, explicavam, mas não dava para ver Cristo na vida deles, não dava para ver o Evangelho na vida deles. E no decurso da história da igreja, nós percebemos que essa tendência, que eu considero extrema, ela
tem sido uma sombra, um fantasma para a igreja. Logo depois do grande avivamento que ocorreu no século XVI, com a reforma protestante, que mudou a história do mundo, não só da igreja, a igreja vivenciou um avivamento profundo. As pessoas voltaram-se para as Escrituras, como nós bem sabemos que a história registra. Foi um retorno às Escrituras, e isso gerou um avivamento genuíno, porque não há avivamento verdadeiro sem a palavra de Deus. Então a palavra produz desejo de santidade, a palavra, ela nos limpa. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela alinha novamente a nossa vida ao plano de Deus, ao propósito de Deus, à vontade dEle. E isso aconteceu no século XVI, quando as pessoas tiveram novamente acesso às Escrituras Sagradas. Elas passaram a conhecer o Deus da Bíblia, o plano de Deus para a vida delas e como elas deveriam viver. E elas se aprofundaram tanto nesse conhecimento, que elas foram para um extremo. Elas foram para o extremo de uma ortodoxia morta, que é um conhecimento bíblico e doutrinário sem vida, sem prática. E a igreja reformada da Alemanha acabou ficando fria, acabou ficando morna. E aí no século XVII, Deus levanta um grupo de protestantes dentro da igreja luterana. Eles ficaram conhecidos como pietistas. Daí vem a palavra pietismo. E esse grupo, eles defendiam uma verdade. Eles diziam que não podemos separar mente e coração. Eles andam juntos. O que eles diziam, que Philip Spencer dizia, é que a mente, que é o conhecimento da palavra de Deus, precisa tocar fogo no coração. E eu preciso viver esse evangelho de forma apaixonante. Eu preciso colocar em prática esse evangelho, e assim o mundo reconhecerá Jesus em nós. É isso que eles defendiam. Então não há nenhum problema em ser zeloso pela doutrina, irmãos. Pelo contrário, devemos sim. Em tempos como esse em que vivemos, precisamos ter zelo pelas Escrituras, sermos uma igreja que preza pela Bíblia, pela palavra de Deus. Mas esse conhecimento todo, ele não pode servir apenas para massagear o seu ego e para lhe tornar um intelectual das Escrituras. Esse conhecimento da Bíblia precisa gerar em nós piedade. Você precisa colocar em prática. Eu já ouvi pessoas, hoje nem tanto, mas antigamente eu ouvia muitas pessoas dizerem: olha, não vai estudar teologia porque senão você vai esfriar. Você já deve ter ouvido isso, talvez em algum momento. Não estude porque fulano estudou e não crê mais em nada, não acredita mais em nada. Irmãos, eu discordo disso, porque a palavra de Deus, o conhecimento da Bíblia, ela tem que produzir em nós frutos de justiça. Quanto mais você conhece de Deus por meio da sua palavra, mais vontade você deve ter de conhecê-lo, de mergulhar, de se aprofundar, de ter uma vida mais íntima com Deus. E essa busca vai te levar a ter uma vida de oração, uma vida de zelo, de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de amor ao próximo. É nisso que se traduz uma vida de piedade, irmãos. É isso que significa uma vida piedosa. Então, a proposta, ou pelo menos o que podemos entender das Escrituras, quando diz que nós devemos buscar conhecê-la, é que essa ortodoxia, ela precisa virar uma ortopraxia. É o conhecimento associado à vida, à prática. E quando isso acontecer, nós iremos mudar o mundo. Nós iremos mudar o mundo. E o que tem faltado na igreja cristã é exatamente isso: é o mundo ver Cristo em nós. As pessoas falam muito de Deus, da Bíblia, conhecem bem, mas
o mundo não tem visto Jesus em nós. E isso precisa mudar radicalmente. Então, tenha cuidado com o extremo, porque uma ortodoxia sem prática, ela vai virar uma religiosidade morta. Você vai ser crente, cristão, vai vir para a igreja, vai frequentar os cultos, vai cumprir suas obrigações de cristão, mas não haverá vida pulsante em você, e você se acostuma com isso. E quando você entra na caverna da frieza espiritual, você acaba se acostumando com isso aí. Ela passa a fazer parte de você. Mas o outro extremo também é perigoso. É a prática sem a doutrina, sem a ortodoxia. E o que é que ela produz? Ela produz misticismo. Vai fazer você acreditar em manto sagrado que cura, em água ungida que cura, em óleo que opera milagre. Hoje eu estava assistindo um jornal local e uma reportagem no município do interior do estado de uma suposta santa que estava chorando sangue, né? E as multidões indo para a casa daquela família, daquele agricultor. É isso que eu estou dizendo. Por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem a Escritura. Então, a falta de conhecimento bíblico vai levar a pessoa ao misticismo, e você vai começar a acreditar naquilo que a Bíblia não fala, não diz. Qual é o ideal, pastor? O ideal é você viver o equilíbrio da sua fé cristã. O ideal é você buscar conhecer a Bíblia, mas esse conhecimento, quanto mais você se aprofunda nele, ele tem que gerar crise em você, e ele tem que te tirar desse comodismo, dessa letargia, e te fazer mudar de atitude, de postura. Então esse conhecimento bíblico precisa fazer que você se torne um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor, porque o evangelho que não muda, ele pode até, como dizia Lutero, fazer chover fogo do céu, mas não é o evangelho de Jesus verdadeiro, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus que transforma qualquer pecador, que muda a vida da pessoa. Então nós temos uma questão aqui para concluirmos, e a questão é: como restaurar o primeiro amor? Nós temos aqui um receituário completo aqui de Jesus. Ele diz quem é, ele traz o diagnóstico do problema naquela igreja, mas ele diz como tratar desse problema, o que eles deveriam fazer. Primeiro, lembrar. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Primeira coisa que Jesus diz para aquela igreja: vocês precisam lembrar quando vocês começaram a esfriar, quando vocês começaram a se acomodar, a perder o primeiro amor. A pergunta aqui é: para onde precisamos retornar? Lembrar aqui da ideia de voltar. Peraí, eu preciso parar o que eu estou fazendo, e eu preciso pensar quando eu comecei a me desviar do caminho e do propósito, do plano de Deus. Quando eu comecei a fazer as coisas porque eu sei fazer, e não porque eu quero fazer, e não porque o meu coração, ele queima por isso. Eu preciso pensar e refletir, fazer uma introspecção, para que eu possa entender onde foi o ponto de partida, o gatilho para tudo isso, para o ponto da qual devemos nos ter desviado. É para lá que devemos voltar, porque retornar para um lugar qualquer só nos levaria para outros descaminhos. Você precisa voltar, mas você tem que voltar para onde? Para o lugar de onde você saiu. O filho pródigo, ele começou o seu caminho de restauração quando ele lembrou da casa do seu pai, quando ele lembrou do que ele perdeu, do que ele colocou em jogo para viver aquela aventura. Então a primeira dica é: lembra-te. Qual é a segunda? Arrepende-te. O arrependimento aqui, ele não é algo emocional. A gente vê às vezes as pessoas chorando copiosamente, a ponto de ficarem desidratadas, mas no outro dia a pessoa está fazendo a mesma coisa. Eis aí a diferença clássica entre remorso e arrependimento.
O remorso é uma tristeza momentânea, é uma melancolia meramente humana, é uma tristeza, talvez não pelo que você fez, mas pelas consequências do que você fez. Isso é remorso. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento é uma obra da graça de Deus em nós. Ninguém se arrepende se não for tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o arrependimento indubitavelmente nos levará a voltar, a corrigir. Arrependimento é, logicamente, uma ideia de mudança. Porque a palavra arrependimento, ela é a mesma no grego de metanoia, de mudança de mente. É mudar de atitude. Então, arrependimento não é uma emoção. Arrependimento é uma decisão. É um momento. É o rompimento com o erro, é o rompimento com o pecado, é o rompimento com o passado, é a sua história ser reescrita a partir dali. Poderíamos dizer que arrependimento aqui é se converter verdadeiramente. Pastor, mas a mensagem é para a igreja. Sim, mas quando o Senhor fala em 2 Crônicas 7:14, se vocês se humilharem e orarem e me buscarem e se converterem dos maus caminhos, Deus estava falando para o seu povo. Nós precisamos muitas vezes nos converter, porque muitos anos na igreja talvez tenha desconvertido você. Você já foi, mas agora talvez não seja mais. Então você precisa voltar, você precisa lembrar de onde você começou a se afastar. Você precisa reconhecer que você falhou, que a responsabilidade é sua, para que haja a restauração de Deus na sua vida. E aí vem a terceira e última dica. Você precisa voltar. E o que é voltar aqui? Voltar é recomeçar. Voltar é recomeçar. Às vezes não dá para recomeçar de onde você parou. Às vezes Deus te manda de volta para o fim da fila. Às vezes Deus te manda para o começo mesmo, para o infantil 1. Não, mas eu já sei. Não, esqueça o que você sabe. Entenda que você não é nada. Entenda que Deus está te humilhando, porque precisa, é necessário, faz parte do processo dele na sua vida. Porque se não for assim, você vai se perder. Então é melhor perder as divisas, os status, o nome, a posição, mas ter a vida eterna, do que ir para o inferno com tudo isso que eu citei anteriormente. Então voltar aqui é voltar mesmo. É dizer, eu vou voltar para o infantil 1, para o jardim da infância, e eu vou me sentar lá, e eu vou aprender as vogais de novo, as consoantes. Eu vou estudar a tabuada tudo de novo. Eu vou começar do zero de novo. E aí Deus vai começar a reescrever a sua história a partir daí. Voltar a enfrentar a realidade. É reparar o que precisa ser reparado. Só assim seremos totalmente restaurados pelo Senhor. Só assim. Irmãos, a igreja de Jesus precisa sim de uma restauração profunda. Essa palavra é para nós. A igreja está adormecida. Eu temo que Jesus disse na parábola das 10 virgens, está acontecendo nesse tempo. As virgens estavam dormindo, e não eram só as nércias, as prudentes também estavam dormindo todas. Dormiam.